Olá, é uma alegria ver você novamente aqui no canal Rede ADM. Hoje estou recebendo mais uma convidada muito especial, a professora Sidney Ramos, com quem trabalhei há alguns anos atrás numa instituição de ensino, e aí, pelo contato que já tinha com ela, precisei de um profissional da contabilidade para fazer esse trabalho aqui, e aí formulei o convite, ela aceitou plenamente, com muita tranquilidade. Professora, muito obrigado por esse aceite, por sua colaboração. Eu tenho certeza que sua participação aqui no canal será de grande riqueza, e eu peço que você saúde aí os nossos espectadores. Olá, bom dia a todos, boa noite, né? Esse momento para mim é muito importante pelo fato de reencontrar, né, o professor Sandro, que nós trabalhamos juntos. Só uma pequena lembrança do histórico. No momento que nós trabalhamos juntos, ele foi responsável pela minha entrevista, né, de apresentação na instituição, participou da banca, né, para que eu pudesse iniciar em sala de aula. E é muito gratificante estar aqui para falar de contabilidade, que eu sempre digo que a contabilidade não fui eu que escolhi, ela que me escolheu. Então, eu sou, assim, entusiasta desta profissão, dessa área, que é a contabilidade. Estou aqui, fique à vontade, professor, sobre as perguntas, o que desejar, estou aqui. Muito gratificante pela essa oportunidade. Professora, eu queria começar com a definição. Afinal, o que é contabilidade? Não, é importantíssimo, né, a gente, primeiramente, definir, né, um conceito. Por quê? A gente precisa vir um pouco ao tempo muito remoto do início da civilização. Tá? Desde os tempos remotos, na civilização antiga, já se havia muito essa preocupação com o controle, com o contar dos rebanhos, dos fartos de alimentos, lá na antiguidade. Então, a gente pode observar que a contabilidade é muito mais antiga do que a gente pode imaginar. Porque, desde aquele momento, já se tinha preocupação em controlar a riqueza, em controlar o patrimônio, com medo, né, se visualizar se realmente consta aquela quantidade, se não houve perda. Então, já havia essa preocupação do homem, mesmo de uma forma rudimentar, de controlar seu patrimônio. E, hoje, diante de todo esse mundo globalizado, da forma que a gente precisa apresentar os nossos negócios, a contabilidade é fundamental. E eu tenho um conceito que eu gosto muito de falar em sala de aula, para que vocês entendam. Esse conceito é de um grupo de professores da USP, FEA, que ele abrange um conceito muito mais moderno, atual, referente à contabilidade, tá? Eu só vou dar uma lida aqui para vocês. A contabilidade, na qualidade de ciência social aplicada, com metodologia para captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras e econômicas de qualquer ente, pode ser de uma pessoa física, de entidades sem lucro, entidades com lucro, o governo, entre outras tantas. Mas antes da gente terminar essa questão do conceito, é importante a gente entender que a contabilidade ela é uma ciência social aplicada. Ela não é uma ciência exata. Apesar de utilizar de registros numéricos, os matemáticos, a contabilidade ela nos proporciona o entendimento de um fato ocorrido pela ação humana. Então, um exemplo, o fato de compra de mercadoria para revenda. O que houve primeiro foi uma ação humana e não um fato numérico. E o que a contabilidade faz? Faz o registro dessa ação humana. Então, é importante que a gente entenda que a contabilidade é uma ciência social aplicada, que tem por objeto o patrimônio, com a finalidade de controlar o patrimônio
Para quê? Para que serve tudo isso? Serve para fornecer informações na tomada de decisões. Quer dizer, a contabilidade, ela faz o quê? Uma fotografia do que aconteceu neste primeiro momento, do que aconteceu, e representar isso numa linguagem numérica, que é a linguagem dos negócios, por isso que nós temos os números, para os seus usuários. E quem são esses usuários? São os usuários internos e externos. Os internos podem ser, por exemplo, a contabilidade fornecer informações para o financeiro, para o departamento de RH, para a controladoria, para a produção. Então, a contabilidade ele tem esse papel, seus fornecedores. E também os usuários externos, o governo, os fornecedores, os clientes, instituições financeiras, bancos e outras mais. Então, a contabilidade ela tem um conceito muito amplo. Ela não simplesmente é numérico, é um cálculo matemático. Por que não? Porque o fato de ter mais receita não significa que no final eu vou ter um lucro ou prejuízo. São várias análises que são feitas, né? Então, é importante que a gente entenda esse conceito de contabilidade muito mais amplo. Você me falou, né? Você me informou, você é graduado em letras, em contabilidade, pós-graduado em contabilidade financeira e controladoria, mais de 30 anos aí de experiência, né, professora, no trabalho, em grandes organizações, também já diversos anos aí já também na docência. E aí eu queria que você usasse assim, esse seu cabedal de experiência, de conhecimento, professora, para me dizer assim, dizer para o nosso público quais são os papéis da contabilidade. Por que é que a contabilidade fica responsável? Pronto. Como eu disse anteriormente, no início da minha fala, eu falei muito da questão do controle, de registrar, mensurar, né? Então, o papel que muitos têm da contabilidade é apenas esse. Vou registrar, vou contabilizar, como dizem, né? E pronto, acabou o papel da contabilidade. Meramente engano. A contabilidade, principalmente hoje, no mundo tão competitivo, tão globalizado, o papel da contabilidade hoje ela tem uma função muito mais gerencial. Por que isso? Porque ela vem como uma forma de auxiliar nessa demanda, nessas tomadas de decisões. Então, nós estamos falando muito aqui para o pessoal de administração, né, professor? Então, assim, eu lembro e falo muito que dentro das organizações, principalmente, parece que existe uma rivalidade entre o profissional da área contábil e o pessoal da área da administração. E não deve ser dessa forma. Eles devem trabalhar juntos, com o objetivo de melhoria, de planejamentos estratégicos, para a tomada de decisões numa ampla estratégia. Então, a contabilidade, ela vem com um papel que é muito mais importante, fundamental, nessa ferramenta de auxílio, uma ferramenta para auxiliar nessa tomada de decisões. Por que eu informo isso? Porque muitos fatos ocorridos, como eu disse, compra de mercadoria, aconteceu no dia 1º de março de 2022, lá. Quando chega na contabilidade, o que a contabilidade vai fazer nesse momento? Registrar. Ponto. Tem que registrar. Porém, se no momento que eu estou na minha empresa, eu estou com os administradores, né, com as pessoas que têm poder estratégico, e vamos analisar, será que agora é o melhor momento de fazer essa compra? Como está, por exemplo, o preço de um frete? Como é que está o frete? Qual é o melhor momento? Será que eu compro dentro do estado ou fora do estado? Quais são os impostos que podem incorrer nesta compra? Então, olha que eu estou analisando estrategicamente o fato antes dele ocorrer. Então, nós utilizamos esta informação como uma ferramenta para auxiliar. E, com isso, eu tenho uma segurança do que foi feito. E não apenas
Aconteceu e eu vou registrar. E agora, o que é que eu faço? Não imaginei que comprar fora do estado me pudesse trazer um custo tão alto de frete. Eu não imaginei que o tempo de chegada dessa mercadoria pudesse influenciar na minha produção para o meu cliente. Então, no momento que se tem a junção dessas duas profissionais, dessas duas áreas, você consegue planejar com mais tranquilidade todas essas intempéries que podem acontecer no longo dentro das organizações. É importante que a gente pense que o papel da contabilidade, muito mais do que apenas registrar, controlar, mensurar, mas também como uma tomada de ferramenta, como uma tomada para tomadas de decisões realmente, principalmente nesse mundo globalizado. Então, a contabilidade tem um papel hoje muito grande gerencial. Mas antes, eu queria só tocar num ponto importante, que essa visão da contabilidade apenas de mensurar e controlar vem de muito tempo. Por quê? Lembra que eu falei da questão dos usuários internos e externos? Principalmente aqui no Brasil, se olhava apenas a contabilidade financeira, que é a contabilidade societária, com fins tributários. Então, o próprio investidor, o próprio sócio, ele tinha preocupação apenas o quê? Eu preciso saber do contador se eu vou pagar menos imposto. Como é que eu faço para pagar menos imposto? Quer dizer, ele não se preocupava com as ações que foram feitas, ações humanas, antes da ocorrência do fato, que é uma visão totalmente diferente que hoje nós temos do papel da contabilidade dentro das organizações. Perfeito, professora. E, inclusive, a lembrança que eu tenho de conversando com empresários é que essa questão, quando a contabilidade teve uma fase que eu acho que a contabilidade ficou muito restrita a essa questão fiscal, né? E eu acho, a impressão que eu tenho, que isso era um reflexo da quantidade de caixa 2 que a gente tinha no país. Porque como a gente tinha que ter dois gerenciamentos, a gente deixava o gerenciamento legal para o contador e os empresários cuidavam do gerenciamento total da organização, digamos assim, né? Hoje, com a sofisticação dos mecanismos de controle, eu vejo diminuir assim, claramente esse caixa 2, então a gente vê as coisas se aproximando de novo e o contador, a impressão que eu tenho, retoma esse apoio gerencial que é fundamental, né? Porque tem uma visão muito mais ampla. Eu me lembro que uma vez um contador que prestava serviço para a empresa que eu trabalhava me chamou a atenção da questão do crédito de ICMS que eu recebia. Então, às vezes, eu comprava de uma fábrica que tinha uma unidade em São Paulo, tinha uma unidade no Ceará. E aí, quando vinha do Ceará, vinha com crédito de ICMS consideravelmente maior que o de São Paulo. Chegava a ser 10% de diferença no crédito, ou seja, no preço do produto, já que eu vou me creditar daquilo. Então, a diferença era efetivamente interessante. E se não fosse ele ter me chamado a atenção, eu jamais perceberia isso, né? Porque não conheço nesse nível. Tá? Agora, professora, eu vou te fazer... Pois não. Só um instante, professor, nessa fala que o senhor colocou. É importante, sim, a gente analisar essa questão do crédito do imposto, mas existem outras variáveis que precisam ser colocadas também numa análise dessa, né? Como eu falei, é um todo, né? E a visão que nós tínhamos antes, com uma contabilidade mais voltada para a área tributária, era em relação ao imposto. E, às vezes, o próprio... gerente, né, as pessoas da área da administração, vamos citar isso, elas não tinham essa preocupação. E o frete? E o tempo de logística? O momento que eu vou receber essa mercadoria? Né? Então, a qualidade, hoje não. Hoje, quando a gente tem uma visão sobre uma tomada dessa de decisões, a gente vem contemplando todas essas variáveis. E é por isso que é necessário que todos os setores estejam juntos, não seja uma decisão bilateral, mas unilateral. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem técnica. Eu tenho 5 itens aqui que eu queria que você explicasse para a gente o que é que são e nos ajudasse assim, a entender as diferenças fundamentais entre eles. Então, eu queria saber o que é que são o ativo, o passivo, a receita, os custos e a despesa à luz da contabilidade. Pronto, perfeito, professor.
a primeira dúvida que nós temos, né, principalmente em sala de aula, né, que eu percebo quando eu estou com os alunos que estão iniciando, é entender, meu Deus, eu tenho que fazer o registro, e como é que eu faço? Como é que eu faço para entender esses conceitos, né? O que significa cada um desses conceitos que foi colocado aqui? É bom lembrar que, independente na contabilidade, eles são é uma técnica, né? A gente já viu que é uma ciência. Por ser uma ciência, o conceito que é dado, por exemplo, ao ativo, ele é tanto aqui na Bahia, como em São Paulo, na região, ele não vai mudar, ele vai ser sempre um ativo. E o que significa esse ativo? O ativo, ele é um elemento que faz parte do grupo do balanço patrimonial. A gente depois pode detalhar mais essa questão do balanço patrimonial. E o que compõe o ativo? Compõe o ativo bens e direitos. Então, ali vai estar registrado, lembra que eu falei que precisa de um registro para que possa contemplar essas informações, a ação humana para virar um fato contábil, é através desse momento aqui agora. Então, eu preciso ter conhecimento. O que eu vou registrar no meu ativo? Então, são meus bens e direitos. E quais são os meus bens e direitos? No caso da empresa, da organização, nós podemos citar como bens, nós temos os móveis, nós temos os maquinários, nós temos as marcas e patente, nós temos o dinheiro em caixa, o dinheiro na conta do banco, aplicações financeiras, tudo isso é direito que a empresa tem, que é seu, que ela pode, sim, ter a sua disponibilidade para utilizar para outras operações. E nós temos também o passivo. O que é o passivo? Diferente do ativo, né, que é um bem... esqueci de falar do direito. O direito é um direito de rever uma dívida, por exemplo. Existem situações que nós temos no momento de ocorre um adiantamento ao governo, por exemplo. Existiu um processo, alguma coisa que há necessidade de um crédito que foi colocado aí. O senhor citou bem o crédito de CMS. O crédito de CMS é um direito que a empresa tem a rever. Tá? É um direito. Então, ele só vai poder utilizar esse direito no momento que ocorreu o fato para isso, ou no momento de uma apuração. Tá? É um direito, diferente de um bem que fica disponível a qualquer momento para a empresa. No caso de um direito, não. O direito, ele tem o direito, mas ele precisa cumprir algumas, vamos dizer assim, determinações para esse direito. E um caso de direito a receber é no caso de um imposto do ICMS a recuperar no momento dessa compra que o senhor citou nesse instante. Então, isso é um direito que a empresa tem de reconhecer no seu ativo. O passivo, não. O passivo tem a ver com a obrigação da empresa com terceiros, a obrigação com seus fornecedores, a obrigação, se por um acaso a empresa tiver algum empréstimo ou financiamento. O imposto a pagar é uma obrigação que a empresa tem com terceiros. O exemplo, dividendos a acionistas, é uma obrigação que a empresa tem a pagar a seu acionista pela remuneração, pelo investimento do capital naquela empresa. Então, é toda a obrigação que a empresa tem com terceiros. Essa funciona como se a empresa, naquele momento que ela faz uma compra para revenda de mercadoria, ela faz uma operação que gera, ela solicita, vamos dizer assim, uma compra de mercadoria de revenda para 30 dias, por exemplo. Então, naquele momento, ela compra, o fornecedor, ela está apta, o fornecedor empresta, vamos dizer assim, essa mercadoria para que ocorra uma contrapartida de revenda e a empresa pague isso. Então, por isso que gera uma obrigação a terceiros, uma obrigação a pagar, certo? E outro ponto que foi colocado aqui foi em relação ao custos e despesas. E
está aqui no senso comum, acontece uma distorção, um equívoco de entendimento de conceitos. Por quê? Custos e despesas, a visão, ao olhar da contabilidade, não é a mesma coisa. São totalmente diferentes. Então, sendo diferentes, nós não podemos misturar na hora do nosso registro. E o administrador, ele precisa ter esses conceitos muito claros, porque isso facilita o dia a dia das decisões estratégicas, do seu posicionamento. E, com isso, existe a condição do auxílio ao próprio contador. Então, o custo, ele tem a ver, é um gasto que é desprendido financeiramente pela empresa, que tem a ver diretamente, ele está relacionado ao produto, à prestação de serviço. Então, por exemplo, nós temos aqui uma caneta. Então, eu sou a empresa que eu trabalho, por exemplo, ela é fabricante da caneta. Então, para produzir essa caneta, eu vou precisar o quê? Da tinta. Então, a tinta, neste momento aqui, ela significa que é um custo de fabricação da caneta. Então, está direcionadamente ao produto. E eu preciso reconhecer isso, porque na hora que eu for fazer os cálculos de margem de contribuição, na hora que eu for fazer o meu ponto de equilíbrios, eu preciso ter esses custos bem alinhados, porque isso pode afetar o quê? O meu resultado final, que é meu lucro ou prejuízo. Então, eu preciso ter esses custos muito claros. Já em relação à despesa, não. A despesa, ela também é um gasto financeiro, um desembolso financeiro, porém, está interligado à obtenção de receitas. Então, tudo que for necessário para a obtenção de receita, ela é uma despesa. Então, por exemplo, a conta de internet da empresa. Para a fabricação do meu produto, que eu dei o exemplo aqui agora, não compõe meu produto, essa internet. Ah, professora, mas, Sidnai, se não tiver internet, eu não consigo ver meu sistema, eu não consigo me comunicar. Mas para a fabricação do produto, ele não tem nenhuma aplicação no produto. Nenhuma. Diferente para a área financeira. A área financeira, para fazer seus pagamentos, para fazer sua comunicação com os bancos, com seus clientes, ela precisa da internet para funcionar, né? Principalmente hoje, no mundo que nós estamos, a internet, a telefonia é fundamental. Então, isso é uma despesa, não é custo. Então, eu preciso ser separado isso. Por quê? O custo, numa linguagem muito, assim, que vocês entendam, o custo significa dizer que eu posso repassar para o meu cliente. O meu cliente, ele, vamos dizer, de certa forma, ele aceita esse custo. Porém, o custo referente à minha internet, o meu cliente, ele não vai aceitar pagar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu posso ter duas empresas que elas fabricam o mesmo produto e no momento que eu reconheço uma despesa que indevida no custo, eu vou aumentar meu custo de produção. Como consequência, eu vou passar para o meu cliente. O cliente vai em outra empresa e verifica que que o valor do produto é diferente, menor, com a mesma qualidade. Qual que ele vai ficar? Com a empresa que apurou seus custos, que fez tudo conforme é o estabelecido dentro da contabilidade. Então, é por isso que a gente precisa ficar muito ligado, vamos dizer assim, na questão dos custos e nas despesas. Saber realmente segregar. A primeira coisa que nós fazemos, a contabilidade, é segregar o que é custo e o que é despesa. Porque a despesa está diretamente influenciando no resultado. Eu não vou conseguir repassar isso no meu preço.